Olá, meu nome é Gabriel Borges, eu sou psicólogo e se tu tá vendo esse vídeo, temos algo que nos aproxima, a dificuldade em relação à habilitação. Hoje eu tenho minha habilitação há quase 10 anos, mas acredite, não foi simples. Se tu me permite, deixa eu te contar um pouco do processo. Desde muito pequeno sou apaixonado por carros. Fui aquela criança que ficava vidrada vendo qualquer pessoa dirigir. Minha infância foi nos anos 2000, onde regras eram facilmente quebradas. Então não era difícil me ver sentado próximo ao capô do ônibus, aqueles que ficam pro lado de dentro do veículo, observando os movimentos do motorista. Observação: eu tinha um tio motorista de ônibus e só fazia isso quando era ele. Não me julga ainda. O ponto é que eu sempre quis muito estar naquele lugar. Eu fui criado sem pai, que faleceu quando era pequeno, então não tive aquela coisa de aprender a dirigir com o pai inicialmente para depois ir para a autoescola. Mas eu infernizei meio mundo para me ensinarem. Alguns jogavam esse prazo para quando eu tivesse 15 anos, outros tentaram com 12, mas no primeiro erro me largaram de mão, até que com 18 um primo meu topou a tarefa de me ensinar. Em uma tarde, eu consegui sair do absoluto zero para movimentar bem, entre aspas, um carro para quem nunca tinha feito aquilo. E aqui, talvez você esteja pensando, é claro, ele já chegou lá sabendo, até parece que teve dificuldade. Mas eu tive, e vou te contar todas elas. Iniciei o processo com 19 anos, porque eu tinha reprovado na escola e não me deixaram tirar carteira com 18, como era o meu maior sonho na época. Meninos, não repitam isso em casa. Quando chegaram as super aguardadas aulas práticas, lá estava eu. Para tu teres noção do quão emocionado eu estava com o processo, que eu gostava das aulas teóricas. Meus amigos me chamavam de louco por conta disso. Fazia parte do processo para alcançar meu sonho, então, bora. Comecei o processo com 19 anos e em abril de 2014 dei início às aulas práticas. Tive a sorte de ter um instrutor muito bom ao meu lado e criamos um ótimo vínculo. O clima era maravilhoso nas aulas, o que facilitou meu desempenho. Eu estava indo tão bem que ele me propôs uma aula em rodovia, e eu fui. Tive um pequeno erro na hora de fazer o retorno, mas no fim deu tudo certo. Nada parecia dar errado a essa altura do campeonato. Eu já tinha meu carro e não podia dirigi-lo porque não tinha habilitação, e isso pesava muito na minha cobrança interna em relação ao processo. Toda vez que o ônibus demorava ou não passava, eu ficava me culpando por ainda não ter resolvido a questão da habilitação. Ter um carro em casa e não poder dirigi-lo como eu tanto sonhei. E aqui vai um detalhe: o carro também era um sonho que se tornou realidade, e era um dos meus modelos favoritos. Todo esse combo fazia com que eu desejasse que chegasse cada vez mais rápido o dia 2 de maio, que foi quando ficou marcada a minha primeira prova prática. Eu já estava mega ansioso, mas, ao mesmo tempo, eu estava no primeiro semestre da faculdade. Ainda não tinha essa noção de que a minha ansiedade poderia me prejudicar no processo. Achei que aquele nervosismo era algo normal, já na véspera. E, infelizmente, não era. Fui para a prova e aqui no Rio Grande do Sul, primeiro fazemos a baliza, que avalia a tua capacidade de tirar o carro da inércia, colocá-lo em uma vaga de estacionamento lateral, sair dessa vaga e estacioná-lo mais à frente, obedecendo toda a sinalização necessária para esse tipo de manobra. E depois, partimos para um processo de rua, onde são avaliadas outras questões do conteúdo prático trabalhado nas aulas. Na etapa de estacionamento, a maior distância que tu pode deixar o carro do meio-fio, ou guia, da calçada é 50 centímetros. Caso passe disso, tu já ganha um ponto negativo. Nessa etapa, eu deixei o carro mais distante que os segundos centímetros pré-estabelecidos e já saí com um ponto negativo. E no percurso de rua, perdi outros 3 pontos, totalizando assim 4 pontos negativos, fazendo com que eu reprovasse no teste. Aqui e naquela época, o máximo de pontos negativos que poderiam ter eram 3. Saí arrasado. Estava confiante, ainda que extremamente ansioso. Afinal, eu dirigia bem. Não fazia sentido aquela reprovação. Ok, entendi que deveria remarcar a prova e me preparar melhor. Afinal, era meu sonho. Eu já tinha o carro, agora só faltava a carteira. Assim eu fiz. Voltei no centro de formação de condutores, remarquei para a última semana de maio, fiz algumas aulas e no dia e horário marcado, lá estava eu. Acredito que era dia 26 de maio, mas eu não tenho 100% de certeza. O que eu lembro é que dessa vez eu também não passei. Para minha surpresa e decepção, eu não saí nem da baliza. Errei ao colocar o carro na vaga, algo que nunca tinha acontecido na primeira prova.
eu me senti um completo fracassado. Como que eu consegui me sair pior na segunda prova do que na primeira? Eu queria desaparecer e esquecer que aquilo tinha acontecido. Nessa hora passou tudo na minha cabeça. Desistir, vender o carro, andar pro resto da minha vida de ônibus. Mas ao mesmo tempo, lá no fundo, algo me dizia para não fazer isso. Entendi que meu maior inimigo era eu mesmo, ou melhor, minha mente. Mais precisamente, minha ansiedade. Eu ficava 1000 vezes mais nervoso só de ver o carro no qual eu fazia aula e, consequentemente, faria a prova, mesmo sem ser minha vez. E aí, ciente disso, iniciei uma melhor preparação para a prova a nível prático, com mais aulas e um processo interno de entender minha ansiedade, aprender a lidar com ela e não deixar ela me vencer. Coloquei em prática tudo que ensino no e-book, mas confesso que me ative mais às técnicas de pensamento do que às comportamentais. Para mim, funciona melhor, mas juntas elas podem entregar um ótimo resultado. Então sugiro que aprenda ambas e veja o que faz mais sentido para ti. Minha terceira prova foi a que teve mais potencial para acabar com a minha sanidade. Ela estava marcada para 9h30 da manhã e ocorreu com quase 2 horas de atraso, e para minha surpresa, com a mesma examinadora da segunda prova. Eu lembrava dela, mas ela, ao que pareceu, não lembrou de mim. Graças a Deus. Nessa prova, obtive aprovação sem nenhum erro. Não era o mais tranquilo dos homens naquela hora, mas tinha a convicção de que conseguiria lidar com a minha ansiedade, como de fato consegui. Apliquei respiração diafragmática e entendi que eu não precisava provar nada para ninguém, dentre outros pesos que eu percebi que agiam e não me deixavam atingir o meu objetivo. Eu consegui. E estou aqui para te dizer que tu podes conseguir também. Eu estou aqui para te auxiliar, através do que escolhi dividir contigo, da minha experiência, da minha história e, hoje em dia, da minha técnica profissional. Espero que possamos ser aliados nessa caminhada. Conte comigo. Um forte abraço, psicólogo Gabriel Borges.